todos. Na aula passada nós falamos sobre modelagem conceitual, né? Então nós entendemos que antes de chegarmos na parte de codificar, da parte de script, nós passa primeiro pela parte do modelo conceitual, que é o rascunho, né? Então, nós falamos ontem, né, que o José ele tem uma empresa e o José ele começa a sentir falta de algo na empresa dele, né? Então ele começa a pensar, pô, se no meu sistema eu tivesse os registros dos meus usuários, né? Se eu cadastrasse todos os meus usuários neles, se eu pudesse cadastrar todos os pedidos dos meus usuários, se eu tivesse todas as informações dele, como o telefone, o endereço, isso iria me ajudar bastante, né? Então isso é o que é feito o quê? São reuniões entre a pessoa responsável, a pessoa que precisa disso, que sente falta disso, né, com o responsável pelo banco de dados. Então, nós vimos na aula passada que o responsável, ele diz que ele precisa, né, de cadastrar os usuários, os pedidos, o endereço e o telefone, né. Bem, nessas reuniões, né, lá, a pessoa responsável pelo banco, ele começa, né, a tentar entender melhor o que ele quer cadastrar, enfim, né. Então, na modelagem conceitual, costuma-se criar um diagrama, qual que eu não vou criar aqui, né? Mas costuma criar um diagrama que fica melhor de visualizar. Mas, basicamente, o que teria nesse diagrama? Lá ele iria dizer, pô, olha, ó, eu queria cadastrar os usuários e eu quero que ele entre com o nome, com o e-mail, o sexo, a data de criação, entendeu? Então, nisso, a pessoa responsável pelo banco, ele sabe que vai ter o quê? Vai ter uma tabela chamada usuário, né? E quais são os atributos? O nome, o e-mail, o sexo, a data de criação, né? Ah, senhor José, esse e-mail, ele tem que ser um e-mail único para cada usuário ou pode ter vários? Não, é único. Então, é única, entendeu? Pô, então tá bom. Se nós vamos ter uma tabela chamada usuário, logicamente, nós vamos ter que ter o quê? Uma chave primária. Então, ID usuário. Seu José, os pedidos, você quer que cadastre o quê? Ah, eu quero que cadastre o valor do pedido e a data que está sendo realizado desse pedido. Então, ok. Então, vamos ter lá o atributo chamado valor, a data do pedido. Vamos ter uma chave primária chamada ID pedido, né? Para que a gente pode rastrear nesse pedido. E vamos ter o que? Uma chave estrangeira. O que é chave estrangeira? Olha, vamos ter uma chave estrangeira chamada ID usuário, mas não é igual a esse ID usuário. Então, está escrito diferente. Por quê? E ele faz referência a usuários. Vamos entender, tá? Então, nós vamos também ter uma entidade chamada endereço, vamos ter os atributos rua, bairro, cidade, estado. Vamos ter uma chave primária chamada ID endereço e vamos ter uma chave estrangeira chamada ID usuário, que também faz referência à tabela usuários. Vamos ter uma entidade chamada telefone, que vai ter os atributos tipo e o número. E vamos ter uma chave primária chamada ID telefone. E vamos ter uma chave estrangeira chamada ID usuário também, que faz referência a usuários. Tá bom. Vamos lá, modelagem lógica. Entidade. Nós vamos ter na entidade usuários, vamos ter pedidos, vamos ter telefones. Acho que tá tudo, temos que seguir uma regra, né? Então não tá, mas vai ficar porque temos que seguir as regras.
né? Se tudo está no plural, vai tudo pro plural, tá bom? Usuários, pedidos, telefones, endereços. Pronto. Aqui tá nossas entidades. Não foi essas entidades que a gente viu lá no rascunho, lá na modelagem conceitual? Foi. O que o usuário ele vai ter? Vamos lá, vamos começar pelos atributos. Ué, bora lá. O usuário ele vai ter o nome. Nome. Ele vai ter o e-mail. E-mail. O e-mail deve ser único para cada eu mudei o nome ali, usuário, para cada usuário. Só que não vai ser aqui, isso daqui que eu mudei no lugar errado. Aqui é o usuário. Né? Então, quando for usuários, tem que deixar tudo da maneira certa. Bora lá. Aqui é e-mail. O e-mail deve ser único para cada usuário. Qual outro atributo? Então, nós temos na entidade de usuários, nós temos o atributo nome, e-mail, o sexo. E temos a data de criação. Data criação. Vamos confirmar. Nome, e-mail, sexo, data de criação. E nós temos a chave primária. A chave primária é esse aqui, ó, o atributo identificador. Então, bora lá. ID usuário. Acredito que é assim que tá lá, né? É, ID usuário. Pronto. Então, nós já terminamos esse daqui. Agora, nós vamos fazer do pedido. Temos dois atributos, valor e data de pedido. Então, bora lá. Atributo. Temos pedido. Não é isso? Não, é valor e a data do pedido. Valor. Data. Pedido. Tá bom. Nós vamos ter uma chave primária. A chave primária vai ser um ID. Pedido. Pronto. Bora lá. Vou mudar essa aqui, deixar aqui da mesma forma para ficar certo. Nós temos uma entidade chamada endereço, que nós vamos ter atributo rua, bairro, cidade, estado. Então, vamos lá para o endereço, atributo. É rua. Bairro.
cidade, estado. Então, vamos lá? Rua, bairro, cidade, estado. Nós temos uma chave primária chamada ID, endereço. Então, bora lá. Atributo identificador para a chave primária. É um ID em D. Pronto. Agora falta só o telefone. Nós temos aqui uma entidade chamada telefone, que ele tem dois atributos, o tipo e o número. Então, bora lá. Tipo. Número. Vamos colocar aqui a chave primária. ID. Telefone. Prontinho. Tá feito. Só para você ver, né? Você pode colocar o tipo de que vai ser, tá? Cada coisa aqui. Vamos ver aqui se tem aqui. Aqui, tá vendo? Uma data, ó. Aqui, ó. Date time, enfim. Você pode mudar. Eu não vou mexer aqui, que aqui é só para vocês verem como é feito a modelagem lógica, entendeu? E aí, lembrando, né? Eu estou usando aqui um programazinho, que ele é gratuito. Ele tem bastante bug, tá? Mas é útil. Ele funciona para a gente poder aprender, para a gente poder fazer aqui a modelagem lógica, ver como é que funciona e poder estudar, né? Bora lá. Então, nós temos aqui as 4 entidades, nós temos os atributos e temos a chave primária. Agora, tem que fazer o relacionamento entre elas, certo? Bora lá. O senhor... Vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Na aula passada, eu disse que o senhor José, ele disse que o usuário, ele pode realizar quantos pedidos ele quiser, certo? Vamos lá, vamos fazer o relacionamento aqui. Espera aí que ele está se autoligando aqui. Quero ligar esse com esse. Isso. Pronto. Espera aí, viu? Ctrl O. Ixi, piorou. Ctrl O. Tá bom, vamos colocar ele pra cá assim. Vamos arrumar isso aqui, né? Eu não vou ficar aqui, gente, arrumando, né? Porque senão a aula fica imensa, né? O tempo da aula. Mas bora lá. Deixa eu colocar ele mais ou menos aqui assim, pra ver se ele, se eu der um, se ele arruma. Não tá querendo muito bem arrumar direitinho, não. Deixa eu aumentar essa entidade aqui, pra ver se ele encontra mais espaço pra ele se ajeitar. Como eu disse, né, nem sempre funciona da melhor forma possível, né?
Enfim. Então, bora lá. Tá bom. Nós temos aqui o usuário. E vamos lá, vamos tentar entender. O que é isso? A cardinalidade. Aí é o terror dos alunos, né? Que às vezes nem todo mundo consegue compreender. Vamos lá. Deixa eu ver se tem como eu... Ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas aqui está escrito cardinalidade. E aqui temos 0,n, 1,n, 0,1 e 1,1. Vamos colocar esses valores aqui. Zero vírgula um. Vamos começar aqui, ó. 1,1. 0,1. 1n, 0n. 1n, 0n. Pronto. São os valores que tem aqui da cardinalidade, tá bom? Bora lá. Esse primeiro canto de cá, canto esquerdo. A primeira linha aqui, ó. Primeiro número. Isso aqui ele quer dizer assim, ó. É ou não é obrigatório o campo? Como assim? Vamos lá. Usuário. É obrigatório ou não cadastrar o usuário? É obrigatório, certo? Então, 0 não é obrigatório. 1 é obrigatório. Então, é 1. Então, nós já sabemos que aqui é 1. Tá bom, vamos lá. Nós já sabemos que usuário, o primeiro aqui é 1, porque é obrigatório. Então, tá bom. É obrigatório. Vamos lá. Essa segunda parte, vamos lá, por aqui. Essa segunda parte aqui é a cardinalidade. O que o que quer dizer? Ela trata assim, qual é o máximo que vai acontecer? Qual é o máximo de vezes que isso aqui pode acontecer? Tá bom? Então, bora lá. Ela pode acontecer uma vez e N vezes. Ela pode acontecer uma vez ou várias vezes. Então, tá bom, vamos lá. Dito isso, vamos lá. A primeira, ele faz o quê? Se ele é obrigatório ou não. O cadastro do usuário, ele é obrigatório? É. Então, 1. Quantas vezes eu tenho que cadastrar esse usuário? Uma vez. Então, 1. Pronto? Vamos lá. Eu falei que ele é obrigatório e ele tem que ser cadastrado uma única vez. 1. Tá bom. Vamos lá. Pedidos. Vamos lá. Primeiro, ele é obrigatório? É obrigatório o usuário ele ir lá e realizar um pedido, ele cadastrar um pedido? É obrigatório você, como cliente, ao entrar em um site comercial, realizar uma compra? Não. Então, 0. Não é obrigatório. Tá bom. Mas quantas vezes o usuário ele pode realizar um pedido? Aí é quantas vezes ele quiser. Quanto o bolso dele mandar, ele pode realizar. Não é isso? Então,
N vezes. Bora lá. Quantos... É obrigatório o usuário ele realizar um pedido? Não. Mas se ele quiser realizar, quanto ele pode realizar? N. Isso aqui é lido como? É lido o segundo número de cada um, tá? Vamos lá. Como se lê? Hoje, agora você vai agora entender quando alguém chegar para você e falar, olha, usuário e pedido, eles têm uma relação de 1 para N. O que o professor lhe disse? O que o seu chefe falou? Ele falou que a tabela usuário, né, que a entidade usuário, ele pode ser cadastrado, ele só precisa ser cadastrado uma única vez, mas ele pode realizar vários pedidos. A relação entre eles é de 1 para N. Vamos lá? A relação desses dois carinhas aqui é 1 para N, que eu já tinha colocado aqui, que eu falei que vocês iriam entender nessa aula. Entendeu? Aqui, ó, usuários. É obrigatório? É. Quantas vezes ele deve se cadastrar? Uma única vez. O pedido, é obrigatório realizar o cadastro desse pedido? Não, porque o usuário ele pode não comprar nada, ele pode não fazer nenhum pedido. Tá, mas qual é o máximo que ele pode fazer? Quanto ele quiser, N vezes. Então, a relação entre a tabela usuário e a tabela pedido é 1 para N. Eu posso ter o cadastro de um único cliente, mas eu posso ter um cliente que realiza N vendas. Você consegue enxergar isso? Que eu posso ter um usuário cadastrado no meu sistema que realiza vários pedidos? 1 para N. Vamos continuar. Vou colocar aqui. Vou deixar o telefone para depois. Vamos lá, o endereço. Vamos lá. Vamos fazer agora do usuário e endereço, tá? O usuário nós já sabemos. O usuário é 1 para 1. Esse aqui não muda. É 1 para 1. Porque eu vou ter... É obrigatório o usuário se cadastrar? É obrigatório, ele tem que se cadastrar. Para ele acessar o meu sistema, para ele entrar lá e ver o que eu tenho lá para ele, se achar algum interesse para ele, ele vai ter que se cadastrar no meu sistema. Então, vai ser obrigatório, né? O José, ele quer assim, lembra? O José quer assim. Poderia não ser obrigatório, ele poderia entrar primeiro, depois, se ele fosse realizar um pedido, ele tem que se cadastrar, tá? Mas ele é obrigatório. De qualquer forma, ele é obrigatório realizar ali. O usuário ele vai ter que se cadastrar. Então, tá bom. Vamos lá. Para você entender. Você entrou num site aí que você gosta de realizar compra. Tá bom, você entrou lá, tá, aí você vai realizar a compra. Quando você apertar lá para comprar, a primeira coisa que ele vai te direcionar para quê? Faça o seu cadastro. Usuário, se cadastra. Então, você é obrigatório, você vai ter que fazer o seu cadastro. Então, é obrigatório. Quantas vezes você tem que se cadastrar nesse site? Toda vez que você entra, você vai realizar uma compra, você tem que se cadastrar? Não. Porque você já se cadastrou. Você só se cadastra uma única vez. Então, é 1. Deu para entender agora? Vamos lá. É obrigatório o usuário ele se cadastrar? É. É aqui, ó. Primeiro número é se é obrigatório ou não. Então, é obrigatório, é 1. O segundo número é a cardinalidade. Quantas vezes esse usuário ele vai ter que se cadastrar? Uma única vez. É 1. Pronto. Então, dito isso, vamos ver se eu já coloquei lá. Já, 1 para 1. Tá bom. Agora vamos lá para o endereço.
O que José, o dono da empresa, ele falou lá na modelagem conceitual? Ele falou que um endereço pertence a apenas um único usuário. Certo? Certo. Então, o cliente ele não pode cadastrar mais de um endereço. Ele vai cadastrar somente um único endereço. Tá bom. Então, essa parte nós já sabe. É obrigatório, vamos lá. O primeiro número aqui se refere a se é obrigatório ou não, certo? É obrigatório quando o cliente ele se cadastrar no sistema, ele colocar lá o seu endereço? Sim, José disse que ele quer que quando o cliente ele se cadastrar, ele informe qual é o seu endereço. Até porque quando for realizar a entrega do pedido, ele tem que saber qual é o endereço do cliente, do usuário. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, é obrigatório. É 1. Se é obrigatório, é 1. Não for obrigatório, é 0. É obrigatório o usuário ele cadastrar o seu endereço? É 1. Quantos endereços o usuário ele pode cadastrar? O senhor José ele disse que somente 1. Então, 1 para 1. Então, bora lá? É obrigatório cadastrar o endereço? É, então é 1. Quantos endereços ele pode cadastrar? Somente 1. Então, 1,1. Tá bom. Qual é a relação entre usuário e endereço? 1 para 1. Um usuário, ele pode ter um endereço. Essa é a relação entre a entidade usuário e a entidade endereço. Vamos lá. Telefone. Vou colocar para cá, né, para vocês não confundirem. Vamos lá. Usuários. É obrigatório cadastrar o usuário? É obrigatório. 1. Quantas vezes esse usuário vai ter que se cadastrar? Uma única vez. Então, 1 para 1. Tá bom? Tá, bora lá. Telefone. Então, vamos lá. Vamos entender o telefone agora. É obrigatório cadastrar o telefone do usuário? O que o senhor José lhe falou ontem lá, que a gente viu na aula passada, o senhor José lhe disse que não é obrigatório o usuário ele informar o seu telefone. Mas seria bom se ele informasse. Então, é obrigatório? O senhor José disse não é obrigatório. Então, vamos primeiro focar nisso. Não é obrigatório. 0. Quando é obrigatório é 1. Quando não é obrigatório é 0. Então, 0. Bem, o que o senhor José falou? Que se o usuário ele quiser cadastrar o seu telefone, deixa à vontade. Deixa ele cadastrar quantos números ele quiser. Não é isso? Foi isso que o senhor José falou. Ó, eu quero colocar lá no meu sistema a opção do usuário, ele cadastrar também o seu telefone. Não é obrigatório, mas se ele quiser também, ele pode informar também quantos números ele quiser, do celular dele, da resistência dele, do comércio dele, de onde ele quiser. Pode ser comercial, número comercial, pode ser o número do celular, pode ser número residencial, não importa. Deixa lá aberto, quantos números ele quiser colocar. Então, eu já sei que essa canalidade é, no máximo, quanto? N.
É obrigatório o usuário ele cadastrar seu telefone? Não, zero. Mas se ele quiser, ele pode cadastrar no máximo quanto? Quantos ele quiser, N. Muitos. Bora lá. Né, que já está aqui. É obrigatório cadastrar o telefone? Zero. Mas se ele quiser cadastrar, ele pode cadastrar quanto ele quiser. Então, N. Então, qual é a relação entre a entidade usuário e a entidade telefone? É 1 para N. Então, eu tenho um usuário que ele pode realizar quantos cadastros ele quiser de número de telefone. Deu para entender, gente, como é feito a modelagem lógica? Né? Assim, eu fiz de uma maneira bem simples, né? Eu não saí aqui colocando, ó, isso aqui vai ter que ser um vachar, isso aqui é uma data e hora, isso daqui vai ser um chá, isso aqui também, isso aqui vai ser um vachar, né? Não vim aqui colocando, especificando nada, né? Não estou, como posso dizer, me aprofundando, tá bom? O que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente mostrando como é feito e como isso é lido. Então, eu tenho aqui, né? Se eu recebo isso, o que eu sei? Eu sei que eu vou ter 1, 2, 3, 4 tabelas. Porque eu tenho o quê? 4 entidades. Se eu recebo isso aqui, eu sei quem vai ser os atributos de usuários, quem vai ser os atributos de endereço, quem vai ser os atributos de telefone e quem vai ser os atributos dos pedidos. Ok? Eu já sei quem vai ser a chave primária de cada um e eu já sei quem está fazendo relação com quem, entendeu? Então, eu sei que é obrigatório cadastrar o usuário e que o usuário ele vai ser cadastrado uma única vez e que cada usuário ele só vai poder ter um único endereço. E eu sei também que cada usuário ele vai poder ter como não ter um pedido ou um telefone. E se ele quiser, ele pode realizar vários pedidos, como ele pode cadastrar vários telefones. Porque a relação entre usuários e telefone é 1 para N e a relação entre usuário e pedido é 1 para N. Já a relação entre usuário e endereço é 1 para 1. Então, um usuário só pode ter um endereço. Um usuário ele pode ter, como não pode ter, vários telefones. Então, um usuário ele pode ter vários telefones, se ele quiser cadastrar. Um usuário ele pode realizar quantos pedidos ele quiser. Pronto, é isso. Entendeu? Você tem que ser capaz de receber isso daqui e entender o que isso aqui está te dizendo. Então, é importante aprender, sim, tanto a modelagem conceitual quanto a modelagem lógica, porque só aí, depois disso, que você vai chegar aqui. Deu para entender? É basicamente assim. Você recebe um texto, você vai ter que ser capaz de interpretar esse texto, entendeu? Só depois que você conseguir interpretar esse texto, é que você vai conseguir responder. É tipo isso, entendeu? Então, pronto. Nós vimos modelagem conceitual. Eu espero que você tenha entendido. Vimos tudo? Não, porque a modelagem conceitual, ela costuma não somente ter a parte escrita, né? Colocar assim no papel, mas ela também tem a parte de diagrama, entendeu? Onde a pessoa vai lá, coloca um retângulo e coloca o nome da entidade. Ela vai lá, coloca um ciclo. Aí tem esse usuário, ele vai poder ter vários telefones. Então, como é que isso é desenhado, entendeu? Então, é uma coisa que pode se aprofundar mais, tá bom? Basicamente, o que eu estou fazendo? Como você está vendo uma aula de bancos de dados, aonde você está codificando, certo? Você está programando, você está colocando, você está fazendo o script. Eu super entendo que quem está vendo a aula, né, basicamente, sejam pessoas que ou são estudantes
ou sou uma pessoa que já trabalha na área, que na verdade está somente tentando melhorar, se aprofundar, enfim, né? Praticar, né? É, Se você é estudante, você passou pelo banco de dados 1, né? Não sei como é que é na sua faculdade, né? Qual é o nome que se dá, né? E você aprendeu o quê? Modelagem conceitual, modelagem lógica. Basicamente, você passou a grande parte do período somente aprendendo isso, fazendo, refazendo, recebendo exercício. O, é, um dono da empresa, ele quer um sistema que cadastre isso, e aí você tem que começar a encontrar quais são as entidades, qual é o relacionamento, quais são os atributos que vai necessitar, tudo isso. Então você fez isso. Se você não fez, você não aprendeu isso, tente estudar um pouquinho sobre modelagem conceitual. Né? Com isso daqui, você já consegue sim entender, né? Que é feito reuniões, que a pessoa diz o que precisa, entendeu? É colocado no papel, é colocado no diagrama. Depois é feita uma modelagem lógica, entendeu? Para depois, somente aí, chegar na parte do script, tá bom? Na próxima aula, depois que nós já passou pela modelagem conceitual, pela modelagem lógica, vamos vir para a parte de colocar a mão na massa, que é a parte aqui onde a gente vai realizar o nosso script, tá bom? Então, nós vamos, conforme está aqui, vamos fazer aqui, tá bom? Então, espero que tenham entendido e qualquer coisa, deixa aí no comentário que eu posso estar aqui, tá? Explicando, tirando suas dúvidas. Desde já, muito obrigada a todos e até mais. Tchau, tchau!